Bora para mais um episódio do Techsovers Podcast. Eu sou o Matheus Dannenberg, tá aqui comigo também o André Nunes. E hoje a gente vai falar sobre estudar, sobre como evoluir, como crescer. E tem uma frase que eu ouvi numa palestra, eu fui assistir uma Vem você palestra com as frases de e eu efeito, ouvi uma vambora. frase, eu anotei essa frase que eu achei muito interessante. E o palestrante, que é o Santiago Uribe, que é um O Santiago é um cara maneiro, lá da conheço o Santiago. Colômbia, participou de toda a evolução e transformação de Medellín. Ele falou: a inteligência artificial não substitui a preguiça natural. Eu anotei isso, cara. Impactante, profundo. Impactante. E eu fiquei pensando, conectei na hora com o que a gente falou alguns episódios atrás de... Beleza, a inteligência artificial ajuda bastante, tem muita coisa que dá pra fazer, mas se tu não tiver o fundamento, se tu não souber estudar, se tu não souber aprender, se tu não souber realmente fazer as coisas, não vai adiantar de nada. Tipo, vai dar escala na merda que tu já é. Então... então, cara, não adianta estudar, não adianta só achar que a inteligência artificial vai resolver tudo. E aí eu resolvi da gente fazer um podcast dedicado a como a gente... O que a gente acredita sobre isso, né? Como realmente estudar os fundamentos, como garantir que a gente tá evoluindo e não só acelerando com inteligência artificial, seja lá pra onde for. E aí eu queria entender, cara, primeiro, faz sentido pra ti essa frase do Santiago e essas coisas de inteligência artificial Assim, também? eu tô processando aqui agora a frase. E é curioso você falar isso, a gente não combinou não, mas eu tive um papo muito legal com ele quando eu conheci. E eu tava tentando explicar pra galera o que era e como funcionava o modelo de LLM. E eu lembro que ele falou que, putz, foi legal, foi muito didático e tudo mais, mas ele já fez essa provocação. Ele falou, cara, é complicado a gente falar de inteligência artificial sem a gente falar de quais são as habilidades intrínsecas e o que é que o ser humano precisa fazer. A gente não tá conseguindo fazer nem o básico bem feito, né? E aí já tá pulando etapa, assim, é aquele meme da escada, né? Você podia dar 2, 3 passinhos, você tá pulando lá pro final. Mas dado o nosso contexto aqui, né? Vamos falar um pouquinho de modelos de aprendizado e o que que a gente acredita, né? Cara, pensando na minha carreira, na maneira como eu me organizei, eu sempre coloco um asterisco muito forte, assim, de que, apesar de que hoje, nos negócios que a gente faz e na maneira como a gente contrata, inclusive, a gente não tem um requisito hard, assim, obrigatório de educação formal, Uhum. no meu caso, o meu fundamento muito forte foi a academia mesmo. Então, a gente faz essa piada de vez em quando, né? A gente fala, porra, o Não, o cara é cara um é mestre, cara. mestre. Mestre. E eu já falei que eventualmente eu vou começar a usar esse título, assim. Eu te apresento como mestre, E sempre. fazer um outro compromisso gratuito aqui que ninguém pediu, que é fazer o doutorado ano que vem, né? Eu Esse falei, passou já. isso aí, mas, vamos fazer. Mas assim, brincadeiras à parte, cara, a educação formal cumpriu um papel muito importante pra mim. Mas eu acredito sim na renovação dos modelos de aprendizagem. Que a gente precisa ter novas metodologias e uma coisa que não seja ficar sentado na sala de aula. Porque apesar de ser um cara que fez faculdade, fez mestrado, fez pesquisa, fez toda a trajetória ali e tá se metendo a pensar e planejar de fazer um doutorado, eu não acho que aquele é o jeito que, inclusive, eu aprendo. É irônico, porque, cara, o cara pensa na importância do título, a gente sabe da importância dessas coisas, que ainda é muito importante. Quem falar com você que não, Sim. cara, tá mentindo. O mercado ainda é muito tradicional. A gente contrata pessoas, claro, pela proficiência, sem pedir um diploma, mas o mercado no geral não faz isso, né? Então acho que primeiro tem um nível de consciência aí da importância da educação formal, mas eu acho que a gente precisa falar sobre novos modelos de aprendizagem. E aí dá para desdobrar primeiro para algumas coisas que a gente já vê no mercado. Então, tem algumas instituições que estão provocando que a gente não necessariamente tenha diplomas de 4, 5 anos, que tem alternativas para isso. Eu vou dar alguns exemplos depois. Mas tem uma responsabilidade muito individual mesmo, que não é o certificado, não é diploma, que é como você aprende mesmo. Como é que Sim. você aprende alguma coisa? Como é que você estuda? E aí eu vou voltar para um assunto que a gente já falou nos outros episódios, né? Que existem problemas complexos, existem problemas simples. Tem coisa que dá para aprender num TikTok, num Reels, num Shorts de 60 segundos. Cara, sim. Mas quais são as coisas que eu aprendo a fazer aí? Vou pegar um exemplo que a gente tava ali hoje, né? Como é que não deixa a tela do computador desbloquear? Pô, dá pra aprender num vídeo de 30 segundos. Como é que troca a resistência do chuveiro? Dá pra aprender em 30 segundos.
Ah, como é que instala um móvel na tua casa? Acho que dá pra aprender em 30 e 60 segundos, né. Eu não tô dizendo que dá pra fazer, dá pra aprender como faz. Pô, mas, você não vai aprender programação num vídeo de 60 segundos, assistindo o vlog do influenciador que você gosta, né. Então, de novo, cada problema na sua caixinha e cada modelo de aprendizado também na sua respectiva caixinha. Acho que começa por aí de entender o que serve pra cada coisa, né, cada ferramenta no seu devido lugar. Aí eu ia até fazer uma outra provocação, o que que é aprender, né, no caso, tipo, porque às vezes as pessoas, Filosófico. tipo, cara, aí trazendo para o contexto de tech e do que a gente vive, assim, no dia a dia, o cara às vezes constrói alguma POC de alguma coisa, usando um tutorial com o ChatGPT conversando com ele e fala: "Ah, aprendi, eu sei fazer isso". Mas, tipo, quando eu falo de aprender e de estudar, eu tô sempre pensando em realmente implementei isso. A gente fala bastante de estar em produção, assim, tipo, o Uhum. quanto do que tu já aprendeu tá em produção. Mas vamos dizer, tipo, o quanto tu já aprendeu realmente, pra tangibilizar melhor, foi pra rua, tem alguém usando, isso Isso. virou negócio realmente, isso tá sendo aplicado, tipo, tá acontecendo ou é algo que tu tá estudando? Porque essa é a diferença pra mim drástica de, tipo, tu realmente dizer que tá aprendendo e tá evoluindo. Porque simplesmente fazer coisas, na minha visão, não é aprender. Tipo, tu tá Mas simplesmente consumir um conteúdo também não é também não é aprender, aprender, tu não tá né. tu pode até dizer é que pra mim estudando já extrapolou o fato de consumir o conteúdo, tipo, porque tem tanto conteúdo que tu tá sempre consumindo conteúdo, tu não pode dizer que tá estudando. Exato. Pra mim, o estudando já virou, tipo, pegar um conteúdo, tentar aplicar de alguma forma e ver que resultado isso gera. Aí eu considero que eu tô estudando alguma coisa, tipo, eu tô que é quase o que seria na academia, de realmente estar gerando hipótese, validando Sim, essa hipótese, gerando hipótese, validando essa hipótese. E hoje isso é muito rápido, é muito fácil. sim. Dá pra fazer isso muito fácil. Mas assim, seja lá o nome que a gente for dar, para não ficar na esfera filosófica aqui, acho que o que a gente consegue concordar é que você precisa absorver um certo tema, um Hoje certo não faz um sentido só certo estudar. conteúdo. É porque não dá pra parar ali, né. Acho que tem que passar por uma etapa de estudar e absorver, e aí, até a maneira como se aprende, as pessoas variam muito, mas, aí não sou eu que tô dizendo, é que, cara, tem evidências científicas de que utilizar múltiplas maneiras sobre o mesmo aprendizado vão te ajudar a assimilar. O que que eu quero dizer com isso? Tem gente que vai gostar de ler, tem gente que vai gostar de assistir, tem gente que vai gostar de ter alguém explicando, mas efetivamente, se você tiver mais de um canal desses de aprendizagem, inclusive se você depois puder exercitar, colocar em prática de explicar para alguém o assunto, o teu nível de assimilação daquele assunto vai ser melhor. Então, a primeira coisa é pensar em múltiplas maneiras, mesmo que você estiver aprendendo uma coisa só, e aí eu tô falando só da absorção de conteúdo. Mas a segunda parte muito importante disso, que é a partir do que eu absorveu, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informação. Eh, é um aprendizado que se eu coloco de fato ele em prática, o nível de assimilação ainda é muito maior, Sim. e aí de fato eu consegui mostrar que, eu absorvi alguma coisa daquilo que eu estava estudando, né. Então é sentar, estudar, ler, assistir um curso, ver um conteúdo, ver um vídeo, mas como é que eu aplico isso num projeto? Como é que eu aplico isso, cara, que seja Uhum. num hobby, mas assim, aplicar isso é uma outra parte, uma outra face muito importante do processo de aprendizado. É que a gente tá numa era que é muito engraçada pra mim, é a era dos cursos digitais, assim, porque ficou muito fácil, a barreira de entrada pra fazer um infoproduto, pra lançar o teu próprio curso, tudo mais, é tão baixa, que até eu, assim, tipo, gosto pra caramba de estudar. Eu devo ter uma biblioteca de cursos que eu só comprei, eu nunca fiz nada com isso, assim. É muita coisa, de verdade. Por quê, cara? Porque é muito fácil você adquirir e você ter acesso ao conteúdo, não que significa que você vai consumir. Sim. Mas acessar o conteúdo é muito fácil, porque tem muito conteúdo disponível. Agora, identificar conteúdo bom e, de fato, passar pelo processo de, consumir aquele conteúdo de maneira ativa, que é o que a gente tá falando aqui, que não é simplesmente assistir o vídeo em 2x, porque a gente faz isso muito também, né. Uhum. É assimilar a informação e colocar em prática, acho que é o grande desafio, né. Sim, sim, sim. E uma coisa que eu me questiono bastante quando eu converso, assim, também com as pessoas que a gente tá liderando, em geral, falando sobre a evolução e o impacto da inteligência artificial, principalmente, é, na minha cabeça, da forma que eu fui crescendo na carreira, assim, tu não ter um fundamento principal, isso não a conta não fechou na minha cabeça ainda, que, tipo, tem gente que tá entrando no mercado agora simplesmente usando AI para qualquer coisa
e sem ter uma profissão core, assim, tipo, no T-shaped professional ali, de, tipo, ter uma base, beleza que Você foi hoje em muito dia millennial agora, pelo amor de Deus. todo mundo vai ser, tipo, mais generalista, mas tu não ter uma linha principal, pra mim é assustador, assim, tipo, eu não conseguiria, tá ligado? Tipo, tu não ter horas bunda suficiente de alguma coisa que tu tem certeza que tu entende, pra a partir disso tu evoluir pra várias coisas, tipo, tu já nascer generalista, é muito estranho pra mim, tá ligado? É um bom ponto. Eu não sei te dizer isso, quanto que isso é um viés de idade, quanto que esse é um viés da Eu gente já tô velho, né? Eu tenho um vir cabelo da branco parte aqui, ó. de tecnologia e vir de exatas. Eu concordo, mas de maneira em que eu me questiono também se isso não é uma das coisas que a gente vai ter que discutir geracionalmente. Porque, primeiro, né, a gente tem muita convicção de que, cara, daqui pra frente, a próxima geração que tá entrando no mercado aí, vai ter uma velocidade de mudança de carreira muito maior do que a gente teve, né? Eh, a geração dos nossos pais chegou a ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, 20 anos dentro da mesma empresa fazendo a mesma coisa. A gente já tá mudando numa janela aí de 10 anos de carreira, a gente já tá fazendo coisas diferentes. Eh, mas eu também sinto falta desse fundamento, tá? Pra dizer que, apesar de me preocupar em como que isso vai ser para o futuro, quando a gente tá buscando novos profissionais do mercado e tudo mais, eu sinto falta de uma base sólida, assim. Tipo, o que que seriam os aprendizados básicos que uma pessoa precisa ter? Ela tem realmente um pilar forte de conhecimento para que ela construa as coisas que ela vai olhar para frente. E eu digo isso, inclusive, vindo de uma cultura, e aí eu posso até reforçar, esse era um dos valores muito fortes que a gente tinha na época de consultoria, eu gostava bastante dessa abordagem, que é você sempre crescer na tua carreira baseado nas tuas fortalezas. Uhum. Porque se você for pegar tudo que você é ruim e aprender tudo de uma vez, cara, você não vai entregar nada enquanto você tá aprendendo. Então, qual que era a abordagem? Pega as coisas que você é muito bom, continua fazendo isso muito bom, pega, sei lá, 20% do seu tempo, escolhe uma coisa nova e vai experimentando. Porque você vai fazer cagada com essa coisa nova, com esse assunto novo, mas, pô, você vai ter sempre o teu fundamento ali que é muito forte. No meu caso, particularmente, sempre foi tecnologia. Aí o pessoal pergunta, André, por que que você já fez coisa em 10 indústrias diferentes? Eu falei, porque todas elas são relacionadas à tech. Eu estava olhando para Sim. programação, para cloud, para inteligência artificial. Ah, já trabalhou na indústria automotiva? Sim, eu estava programando o módulo do carro. Ah, já trabalhou com mobile, com os smartphones, tudo mais? Sim, eu estava programando o aplicativo. Ah, você já trabalhou com varejo e consumer packaged goods, que é, putz, o varejo que vai mesmo para a prateleira do supermercado. Sim, mas eu estava trabalhando com RP, que é o sistema que cataloga os SKUs, que é a tecnologia nesse contexto. Uhum. Então, eu sempre estava aprendendo uma indústria nova, aprendendo um contexto novo, mas eu estava numa zona de conforto que é a tecnologia. Então isso sempre ajudou muito, alavancou muito minha carreira. Eu tenho dificuldade de enxergar os novos profissionais fazendo isso. Eu, tipo, concordo muito com o teu ponto, assim, e não tem muita resposta, mas eu sinto que as pessoas vão ter que voltar para esse fundamento. Falar assim, cara, eu sou bom nisso. E a partir de ser bom nisso, eu vou aprender. E aí, talvez o profissional não é só T-shaped, ele é E-shaped, ou sei lá o nome que a gente der, mas ele tem 2 ou 3 assuntos ao longo da carreira que ele fica muito bom, né. Sim, sim. Eu gosto de palavras em inglês, né? Esse é um É. ponto importante. Mas e aí, tipo, quando tu precisa estudar uma coisa nova, e até pra gente conseguir tangibilizar um pouco mais de o que é coisa nova, assim. Sei lá, tu tá trabalhando como consultor de tech e agora tu vai precisar aumentar tua carteira de clientes e tu quer clientes internacionais. Tu nunca fez isso. Como que tu começa a estudar? Como que tu te organiza pra aprender sobre isso? Boa. A primeira parte que eu acho que eu preciso destacar é que a gente estava falando sobre isso esses dias, né, que é o fato de que se eu estou pegando uma coisa nova, é muito estranho que as pessoas peguem e vão direto fazer. E, assim, pra mim é tão óbvio, mas a gente observou esse comportamento, sei lá, em time, em clientes e tudo mais, e a gente ficou meio em choque, porque a gente tem o hábito de estudar, né. E aí quando a gente vê as pessoas simplesmente tentando, era tipo tentativa e erro mesmo, na cara de pau, assim, aparentemente tem muita gente que prefere fazer desse jeito e foi muito curioso. No meu caso, tá? Qual que é o meu frame de aprendizagem, né? Eu gosto muito de procurar referências e principalmente buscar referências de coisas que não funcionaram. Então, na primeira etapa, vou pegar o teu exemplo aqui, né? Preciso aprender como lançar ou ofertar nossa carteira de serviços aqui lá para fora.
beleza. Será que eu vou achar literatura? Será que eu vou achar referências? Então eu vou primeiro consumir esse conteúdo para entender como que funciona, quais são os frameworks mais comuns, quais são os padrões de mercado. Que não é também que o meu problema é que ele é tão único que eu não vou achar nenhuma referência, né? Isso é outra coisa que às vezes eu vejo as pessoas dizendo, não, mas é que no nosso contexto aqui é diferente. Eu falei, cara, no nosso contexto não é tão diferente assim. Deixa eu ir atrás de quem já fez. Então, assim, as últimas empresas brasileiras do nosso porte ou um pouco maiores que foram internacionais, primeiro, será que empresas do nosso porte vão para fora? O que a gente tá colocando à prova pra poder executar faz sentido? E, cara, tem literatura, internet, livro, vídeo, tem case. E aí fiz a primeira camada, que é me eduquei o básico sobre o assunto. Eu tenho uma lista ali de 5 a 10 pontos que são importantes. E nesse momento, acho que inclusive inteligência artificial ajuda pra caramba. Porque eu uso IA pra fazer curadoria do que consumir. Tem conteúdo em excesso na internet. Então, poder filtrar com os meus critérios ali, fazer um bom prompt, jogar na LLM, né, na inteligência artificial, pedir ela para me dar as melhores fontes para poder pesquisar aquele assunto e quais são as 5, 10 perguntas importantes que eu deveria estar me fazendo, inclusive quais são as perguntas que eu não estou me fazendo para poder aprender aquele assunto, Uhum. é a etapa número 1. Etapa número 2, e aí acho que é um benefício de estar no momento que a gente está na carreira e tudo mais, a gente tem uma rede de contatos muito forte. Então, minha segunda etapa do processo é conversar com o máximo de gente possível que já fez, que sabe fazer isso, que já cometeu erros relacionados a isso, ou pode me conectar com gente que já fez. Então, usar bem a rede de contato, inclusive para esses aprendizados, para conversar com pessoas, tá? Aí é uma série de cafés, reuniões online, pedido de referência, troca de ideia no WhatsApp, conversar com Hum. gente, absorver, aprender o que foi feito. E aí, só aí que eu vou pra um plano de ação e aí eu pensaria, sentaria com você para conversar, colocaria uma estratégia na tua frente, fala, Matheus, de tudo que eu aprendi aqui nos últimos dias, todas as pessoas que eu conversei, esses são os insights, essas são as preocupações, esses são os pontos de atenção, e se a gente quiser testar, é assim que eu faria. E aí lembrando que sempre trazer um viés de teste também, porque não é que amanhã a nave vai virar uma empresa internacional. Cara, é com muita consciência de que eu preciso pegar aquilo que eu sou bom e isso aqui que a gente tá fazendo talvez vai ser o 20 e 10%, né. Uhum. Então assim, eu desenho o modelo de experimentação. Aí o meu teste, e o erro e a falha e testar isso com consistência, vai acontecer com método, vai acontecer em ambiente muito mais controlado, e se eventualmente eu tenho bons resultados, aí eu vou pra etapa de escala. Então se eu fosse pensar no meu processo de aprendizagem, colocar um algo novo para rodar na empresa, não sei nem que nome que isso teria, se é um projeto, se é um Uma serviço, iniciativa, se é né? uma iniciativa, se Boa é, palavra. cara, se é um spin-off Initiative. internacional da nave. É isso, cara, foca no aprendizado, troca muito com as pessoas que fazem parte da rede, desenha bons experimentos e aí depois os experimentos que funcionam vão escalar. Então, quase que 4 etapas aqui para poder fazer isso. Se fosse na minha vida pessoal, seria bem parecido, cara. Vou aprender um novo instrumento. Seria muito parecido assim. Eu ia estudar, eu ia procurar referências, achar um bom professor, alguma coisa assim. Eu ia pegar 2, 3 músicas pra tocar e depois eu ia meter um projeto ou falar assim: "Eu tenho que gravar um vídeo ao final com esse novo coisa que eu aprendi", sabe. Acaba Sim. sendo bem parecido. Eu gosto de falar que, tipo, se tu não consegue defender minimamente uma nova ideia com um pouco de teoria, um pouco de benchmark, e citar alguém que tu conversou sobre isso, tu não tá pronto pra colocar isso na rua, tá ligado? Absolutamente. Não faz sentido. Eu faço algo muito parecido também com isso. Eu, tipo, gosto de consumir muito conteúdo no início, assim, cara, pô, no caso, tu falou bastante profissionalmente pra conectar com algo de vida pessoal, eu tô viciado no kart agora, né? E kart e cubo mágico, eu tô um pouco com os dois, assim, que não dá pra andar de kart todos os dias, né? E eu Fazendo o cubo mágico no kart, é tipo, dá pra meu fazer Deus, é um desafio tranquilamente. diferente. Mas eu gosto de, tipo, cara, eu começo a olhar o máximo de conteúdo pensando em benchmark, assim mesmo, de tipo, cara, entre estudar barra olhar como outras pessoas fazem, isso serve pra empresa também pra qualquer coisa, na verdade, que eu vou fazer na vida, que eu sou meio nerdão assim. Aí olha tudo, cara, o máximo de conteúdo pra tu conseguir te ambientar nessa nova coisa de alguma forma. Isso não é. Eu não considero que eu tô virando um especialista, tô estudando, eu só tô, cara, saindo do raso ali de alguma forma. Aí eu parto pra uma etapa antes de falar com o professor ou mentor, que eu gosto de, que eu chamo de conectar com a realidade. Que é eu fazer meio que um depara de tipo, tá, eu olhei mais ou menos o que é isso, o que é o aceitável dessa coisa nova, como que as pessoas fazem. Eu gosto de olhar também, tipo,
Cara, o mundo não dá pra inventar o mundo agora em Isso. 2025, quase 2026. Provavelmente alguém já fez Mas isso. é isso que a gente fala, cara. É, Provavelmente alguém já fez isso, assim. quem fez? Como fez? Tá, beleza. Tá meio que aquilo ali. Aí conecta com a realidade e entende o gap. Que agora eu vou só palavras em inglês. Entende o gap entre onde eu tô e onde eu quero chegar. Ali tu já tem. Aí tu consegue começar a gerar dúvidas de o que eu deveria fazer. Eu não posso só olhar como os caras fazem e achar que a minha dúvida é como eu faço igual a ele. Não, é como eu faço pra eu sair da onde eu tô, eu preciso entender onde eu tô pra chegar a algo perto dele. Cara, essa é outra coisa muito fascinante. Eu sempre falo, quem não tem dúvida sobre um assunto é porque é absolutamente ignorante sobre ele. Não tem como você achar que você sabe tudo sobre um assunto. Quanto mais você sabe, cara, Sim, mais dúvidas você vai ter. Assim, é até um bom sinal, um bom indicador de que você realmente tá aprendendo alguma coisa, sabe? sim. E aí eu vou no mentor e depois segue igual, mas quando eu procuro alguém que já fez ou que sabe como faz, eu tenho muita dificuldade de não chegar na pessoa com dúvidas objetivas de demonstrar que eu já estudei algo que eu, tipo, que aí eu consigo defender, cara. Eu estudei isso aqui, eu já vi que pessoas fazem desse jeito, eu sou isso aqui. Eu imagino que o meu gap entre o aceitável e o que eu tô é mais ou menos por aqui. O que que tu acha? E aí a pessoa que tem conhecimento dessa parada vai ter muito mais insumo pra me ajudar, aí eu pego o que ela falou e aí vou executar. Mas aí esse ciclo funciona muito bem, tipo, eu faço pra todas as coisas também. O, Consigo famo- me sentir evoluindo, assim, tá o ligado? famoso me ajuda a te ajudar. É isso aí. É. Pô, que dificuldade quando alguém te pede ajuda e a pessoa não sabe nada. Ela só fala, tipo, "Ah, não, eu quero empreender, como é que eu faço?" Quero empreender, como é que eu faço? Não, pô, verdade, verdade. Quero fazer isso aqui, como é que eu faço, né? Sem contexto nenhum, sem a pessoa te explicar de onde ela veio, pra onde ela quer ir. É super delicado. Cara, a gente tem. É engraçado, porque acho que é muito válido e acho que é similar o método de aprendizado. Mas eu costumo brincar que a gente leva os hobbies bastante a sério, né? Eu fui no kart contigo e, pô, eu falei assim, cara, é facilmente viciante isso aqui. Eu consigo me enxergar investindo meus próximos 6 meses, ganhando da criança de 12 anos que deu um pau na gente Sei. quando a gente foi no kart. Só com o desafio de falar, cara, eu preciso melhorar meu tempo aqui, eu preciso aprender como é que quem faz. Tomei uma baita da punição na primeira vez que a gente foi no kart, absurdo, assim. Não, tu O pessoal não tava colaborou. desleal. Tava Direção desleal. agressiva, né? É. Mas. Não, eu tava na intenção de ganhar o negócio. Mas enfim, acho que a gente leva a sério porque a gente gosta de aprender também. Acho que tem uma diversão muito interessante de colocar esse método em prática, escolher uma coisa nova, experimentar. O pessoal fala em se dispor a ser ruim em alguma coisa, né? Acho que a gente faz isso com alguma frequência, assim, que eu particularmente gosto muito. Ah, essa é uma sessão. Aí já entra numa sessão de terapia minha, que eu destruo todos os meus hobbies, que Então, eu destruo todos, não sobra nada, tudo vira eu projeto. não consigo ter um hobby. Agora eu olhei pro Plínio que tá nos gravando aqui. Eu comecei a gostar de audiovisual também. Eu destruí o negócio, porque aí eu já começo a comprar um monte de equipamento. Já Gastou fiz absurdo em 6 equipamento. mil, 6.000 horas de todos os cursos A gente fez possíveis. mentoria com o Plínio. Cara, assim, Aí. ó, eu consigo. Não consigo ter um hobby no fim do dia, né? Esse é um problema. Porque não tem, eu não me divirto. Eu começo a querer ficar enlouquecido no negócio. A gente tá fazendo isso no meio de uma preparação que eu tô de 30 dias pra poder lutar, pra eu poder voltar a competir no jiu-jitsu Né? depois de 6 anos. Então, assim, acho que eu entendo Mas a gente sabe aprender. A gente profundamente. sabe Isso aí. aprender as coisas. Isso aí. Porque o episódio é sobre aprender, não é sobre viver plenamente a vida. Isso. Não existe equilíbrio, inclusive, na vida. Mas é isso. Cara, bom, mas enfim, a gente. Acho que a gente conseguiu cobrir bem, assim, o lance de como pegar uma primeira ideia, uma hipótese e levar ela até realmente um efetivo aprendizado e evolução. Que eu acho que isso é um pouco do que trazendo lá pra frase do Santiago, que foi pro caralho. A inteligência artificial não substitui a preguiça natural. É Sim, o ponto de que, cara, nós dois citamos como a IA ajuda nesse processo de evolução e de aprendizado. E pra mim ajuda demais, assim, tipo, é sim. uma ferramenta que é excelente nesse primeiro processo de benchmark, de realmente entender o que que eu deveria estudar, de guiar, tipo, eu começo a colar lá o que eu tô estudando e guiar realmente pra onde eu devo ir, o que que eu tô deixando passar. Mas, cara, se eu tivesse simplesmente tentando resolver eu e o ChatGPT esse aprendizado, eu não ia Não, a não ia lugar nenhum. funcionar. Não ia funcionar. Tudo bem que a gente não precisa ficar procurando na Barça,
hoje muito mais, porque daria um baita trabalho, mas, cara, tem muitas etapas que a gente ainda precisa, fazer fora da inteligência artificial. Mas só pra gente, cara, olhar pra um outro ângulo também, aí eu vou devolver uma pergunta pra ti. Eh, e para as coisas que você já sabe, como que você faz hoje pra renovar o teu conhecimento ou tentar se manter atualizado? Porque tem coisas que a gente, cara, goste ou não, a gente domina. A gente aprendeu, a gente faz isso há 10 anos e tudo mais, e que as pessoas no geral reconhecem a gente como autoridade sobre o assunto. Se a gente fosse falar, por exemplo, de entrega de software, cara, sem nenhuma presunção assim, a gente faz isso bem. A gente entrega Uhum. software bem, previsibilidade, a gente consegue lidar bem com as demandas do cliente e traduzir isso em tecnologia. Mas como é que a gente se garante atualizado? Porque a gente tá falando que cada vez mais rápido as coisas estão mudando, né? O que você Sim. faz hoje para que a gente continue antenado, que foi uma palavra que a gente ouviu de um cliente, né, sobre os assuntos de tecnologia? Pô, eu. O lance que a gente brinca nos outros episódios de não. Nos episódios de notícia, que eu não vejo notícias, ele é bem intencional pra eu não ficar desvirtuado no meu trabalho principal, que é consultor de tech. Isso é um pouco contraintuitivo, mas eu prefiro ficar estudando os fundamentos novamente, relendo o livro de fundamentos, relendo, tipo, DDD, coisas assim, de tipo, cara, coisas que eu sei que funciona e me mantendo bem, bem antenado sobre os fundamentos, não perdendo isso, porque é muito fácil a gente se desvirtuar. E aí, na outra ponta, tipo, pensando que isso são coisas mais consolidadas, novidade eu gosto de aprender conversando mesmo, tipo, conversando com muita gente que tá aplicando coisas de, tipo, porque a notícia, cara, é um pouco de, eu não sou muito do futuro, assim, tipo, é meio já, as pessoas estão olhando pra isso e coisa e tal, essas tendências, eu gosto de ver a tendência meio que acontecendo, assim, tipo, conversando com mais pessoas que estão aplicando, eu vou vendo o que eles estão fazendo e que realmente estão dizendo que funciona. Porque se a notícia mente, as pessoas te mentem mais ainda, né? Que O cara não vai desmentir a todo mundo notícia, tá né? fazendo tudo, né? Com IA. Se tu acreditar em todo mundo, em tudo que as pessoas te falam, tu vai sempre te sentir atrasado. Então o que eu faço é, tipo, converso, aí eu tento aplicar, tá ligado? Cara, se o cara tá falando isso, faz sentido com os fundamentos, eu vou começar a aplicar. Mas eu nunca deixo de estudar o que é essa entrega principal. Acho que esse é o principal erro, de se perder em coisas novas, porque é muito fácil estudar coisa nova, né? Tipo, depois que tu aprende a aprender, é muito divertido sair do zero pro um em várias coisas. Pelo menos eu acho extremamente Sim, é divertido. muito divertido. Por isso que eu fico mudando de hobby o tempo inteiro, mas eu nunca mudei a minha entrega principal. A minha entrega principal tá lá e eu sigo evoluindo ela e sendo relevante nela. E aí eu vou me divertindo no 01 nas outras coisas ali. Tipo, aí vai Justo, mudando. justo. E, cara, sem dúvida, é legal você trazer esse ponto do aprender a aprender, porque muito provavelmente, independente de geração, do que acontece com o mercado e tudo mais, essa é uma habilidade que vai ser fundamental para qualquer profissional, em qualquer área, não importa se tecnologia ou não, que é ter o seu método e entender como você aprende, né? Porque se eventualmente você resolver mudar de carreira, se resolver fazer outra coisa e tudo mais, essa habilidade é o que te leva por outro patamar. E mesmo se você tiver que mudar a tua atividade principal, né? Não ter um modelo mental de como fazer essa transição vai fazer com que ela demore muito mais tempo do que ela deveria. Então, pô, aprender é a habilidade do futuro. E a gente que não queria falar sobre o futuro. Sim, mas é a habilidade do presente, né? Porque tu não chega no futuro sem Sem passar passar pelo pelo presente. presente. Aí Uhum. fica um pouco de Que final de estoicismo aí. episódio, meu Deus do céu. Esse foi mais um episódio do Tech Solvers Podcast. E eu vou dar um tempo aqui pro André ir se preparando para mais um idioma aqui para ele falar pra gente. Mas aí, cara, deixa um comentário, cara. Como tu aprende? Qual é o teu framework? A gente compartilhou aqui um pouco do nosso jeito de aprender. A frase do Santiago, quem gostou também pode ir lá buscar materiais do Santiago, que é um cara muito interessante, fala coisas muito interessantes. Deixa teu comentário. Não te esquece de te inscrever. Subscribe se teu navegador estiver em inglês. Inscrever-se se o teu navegador estiver em espanhol. E o André vai trazer aqui um novo idioma para nós. E hoje vai em russo. Putz, pizza. Tchau.